Olá pessoal, boa noite. Tô aqui gravando esse vídeo para vocês para dar uma continuidade a um assunto que eu comecei nos stories aqui essa semana. Na segunda-feira fiz um post com uma tabela de um desafio que eu fiz comigo mesma a respeito de algumas atividades chaves que eu deveria fazer todos os dias durante um determinado período. E aí justo na segunda-feira, se não me engano, o terceiro ou quarto dia do desafio, foi um dia que eu passei com a atenção virada para outras coisas, outras situações, e isso no fim do dia mexeu um pouco comigo. Então eu lancei uma enquete aqui nos stories perguntando o que vocês dizem que fazem, que querem fazer e que não fazem, e o que vocês dizem que não querem fazer e ainda fazem. E aí recebi várias respostas aqui, e isso me deu um material muito interessante para fazer aqui um conteúdo sobre integridade para vocês. Integridade é um dos aspectos da integridade, é a relação existente entre o que a gente diz que quer e o que a gente efetivamente concretiza dessa nossa vontade, né? Então, inspirado na segunda-feira, nesse dia aí que eu passei com uma quebra nessa integridade, e também nas respostas que vocês trouxeram na pergunta dos stories, eu vou ler algumas aqui. Uma pessoa falou que não queria comer tanto doce, mas come. Outra que não queria comer tanta porcaria, mas come. Quer fazer atividade física, mas não consegue manter uma rotina. Não quer procrastinar, mas procrastina. E outra que não quer ler mais, mas não lê. Quer ficar menos na internet, mas não deixa de ficar na internet. Enfim, várias respostas que eu recebi. Recebi também de um amigo falando que deixa ele mais contente, mais satisfeito, é poder fazer um Vzinho, né, um check na lista de tarefas, e isso tudo me inspirou para fazer esse conteúdo aqui para vocês. Então esse vídeo talvez fique um bocadinho maior do que eu de costume, mas ele vai trazer uma ferramenta aqui, uma reflexão muito importante para você identificar por que você não faz o que diz que quer fazer ou que faz o que diz que não quer fazer, né? Por que a gente tem essa quebra na nossa integridade, que é essa inteireza, é a nossa capacidade de estarmos inteiros e alinhados naquilo que a gente diz, naquilo que a gente faz, né? As quebras na integridade acontecem a partir do momento em que a gente quer atender demandas externas, né? Ou até regras, normas sociais que muitas vezes se chocam com a nossa real intenção, né? E para recuperar a integridade, ou seja, para voltar ao nosso estado completo, inteiro, a gente tem alguns pontos importantes que eu vou passar aqui para vocês, né? O primeiro ponto para a gente recuperar a integridade, o primeiro ponto para a gente sair dessa lenga-lenga de quero fazer uma coisa e não faço, não quero deixar de ter determinado comportamento e ainda insisto nesse comportamento, né? O primeiro passo é adotar ideias concretas no nosso diálogo interno e também no nosso discurso, na nossa fala, né? Ou seja, o que a gente pensa e fala a respeito dessa intenção, desse objetivo, tem que ser concreto. E o que eu quero dizer com isso, né? Pegando o exemplo aqui da procrastinação, não quero procrastinar e procrastino. A nossa mente, ela não entende o não e ela não entende generalizações, né? O que isso significa? O não, na nossa mente, ele é processado como a falta de alguma coisa. Então, o que a nossa mente registra é essa coisa que está em falta. Então, quando a gente fala não quero procrastinar, a nossa mente só escuta procrastinar, ela só assimila o procrastinar. E também a procrastinação, ela é uma generalização, é um nome que a gente dá para um conjunto de coisas que a gente faz em vez de fazer aquilo que a gente tinha se proposto. Porque quando você procrastina, você está procrastinando o quê? É porque você queria escrever um livro, porque você queria compor uma música, fazer uma aula de dança, você queria fazer um bolo, sei lá o quê que você queria fazer e que não fez e está procrastinando de fazer. Então, essas generalizações no nosso discurso atrapalham a nossa mente a processar a informação e a dar uma resposta mais eficiente de acordo com aquilo que a gente quer. Portanto,
é preciso primeiramente identificar o que você queria fazer, né? Nesse exemplo do procrastinar. Eu gostaria de fazer X e no lugar de X eu fiz Y, né? Então, dando um exemplo aqui um bocadinho mais concreto. Eu não quero, em vez de dizer eu não quero procrastinar, diga não quero ficar vendo Netflix. Exemplo, vamos supor que no lugar da procrastinação que tenha acontecido seja eu ficar assistindo Netflix. Eu não quero ficar assistindo Netflix todas as horas do meu dia. E aí mais além, né? Porque lembrando que a nossa mente não assimila o não. Em vez de dizer não quero ficar assistindo Netflix, dizer quero ler 10 páginas da República de Platão, por exemplo, ou do Machado de Assis. Enfim, dá um tom, um discurso específico para o seu desejo, para o seu objetivo, para a sua meta, para que a sua mente comece a processar isso de uma maneira concreta e não fique assim atrapalhada com ideias muito abstratas. Daqui a gente já pode ir para o segundo passo, que é identificar o gatilho do comportamento indesejado. Então, muitas vezes a gente subestima a influência que o ambiente, as outras pessoas e as condições, né, o contexto em que a gente está inserido exercem sobre os nossos comportamentos. E às vezes a gente deixa passar a exata ocasião em que a gente aciona a resistência, que a gente aciona esse comportamento indesejado, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo de quem, já que a gente falou de ler no exemplo anterior, pegando o exemplo aqui da pessoa que disse nos stories que queria ler mais e não lê, né? Que queria ler mais e fica navegando no Instagram. É importante perceber algumas coisas aqui, sempre na linha de dar uma ideia concreta para nossa mente daquilo que a gente efetivamente quer, né? Em que momento você decidiu ler mais, né? E o que exatamente você gostaria de ler? Eu queria ler mais. Ler mais o quê? Revista? Livro? Apostila? PDF? E-book? Sites na internet? O que exatamente queria ler mais? E dentro desse gênero, eu queria ler mais romance, eu queria ler mais livros teóricos, livros científicos. O que mais você queria ler? Então, vamos supor então que a pessoa queria ler A República de Platão. Exemplo, é porque eu preciso ler esse livro, mas vamos lá. A pessoa quer ler A República de Platão. Então, já tem ali um momento em que ela definiu que queria ler isso. Uma outra coisa para se identificar o gatilho é: pensa nas 3 últimas vezes que você disse para você mesma: eu queria ler, mas fico navegando na internet, queria ler, mas fiquei fazendo outra coisa, enfim. Pensa nas últimas 3 vezes que isso aconteceu, né? Essa incongruência interna, que você ficou fazendo uma coisa diferente daquilo que você disse para você que queria fazer. E começa a identificar o máximo de padrões que existem nessa situação. Onde você estava, que hora do dia que era, com quem você estava, que roupa você estava vestindo, o que você estava fazendo, o que você estava pensando, o que você estava sentindo, em que lugar específico da casa ou do lugar você estava. Se estava no quarto, se estava na sala, se estava no sofá, se estava na cama, se estava na cozinha, se estava em pé, se estava sentado. A maior quantidade possível de detalhes para você começar a perceber padrões nessas 3 últimas situações em que isso aconteceu. Então vamos supor que ao examinar essas 3 últimas situações, você identificou que você queria ler A República de Platão ao final do dia, quando você chegou em casa do seu trabalho, depois do jantar, e aí você foi e sentou no sofá com o seu celular na mão, seu telefone na mão, afrouxou a calça, encostou e ali você começou a navegar no Instagram. E A República de Platão ficou lá na estante, como tem estado nos últimos tempos. Então aqui você já percebe um conjunto de padrões e de gatilhos que podem ter contribuído para que você, em vez de ler, ficasse navegando no Instagram, né? É o sofá, a calça frouxa, o cansaço, o fim do dia, o ter acabado de comer ainda tá muito cheio, a presença da família, né? E aí você quer estar ali com a família, trocar aquela experiência, aquele momento do fim do dia. Então, são aqui alguns gatilhos e dentro desses gatilhos você pode perceber sobre qual deles você pode agir
para eliminar, de tal maneira que você tire do seu caminho aquilo. Se é o celular na mão, então você chega em casa e já deixa o celular dentro de um armário no alto escondido. Ou então, se é a calça afrouxada, você não mantém a roupa que você estava vestido, que senão você já entra num clima de relaxamento e acaba não lendo. Ou então, se é o sofá, em vez de sentar no sofá, senta na mesa, né? Se é a presença da família, socializa ali um pouquinho com a família e então pede 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, sei lá quanto, vai pro seu cantinho, faz ali a sua leitura e volta, né? A leitura de X páginas, sempre tudo muito concreto, muito específico para nossa mente conseguir processar essa informação e não ficar na generalização, tá bem? Agora que você também já percebeu o comportamento desejado, o comportamento indesejado, os gatilhos desse comportamento indesejado, agora é o momento de perceber as motivações que existem por trás de cada coisa, né? Sempre que a gente tem um comportamento, qualquer deles, existe uma intenção positiva por trás. O que é a intenção positiva? A intenção positiva é um outro objetivo além daquele objetivo imediato, né? Então, se a pessoa quer ler um livro, ela tem ali o objetivo de ganhar cultura, de aprender sobre aquele assunto, de poder debater sobre aquele assunto com uma outra pessoa, né? Então, vamos pegar aqui um outro exemplo lá dos stories, né? Que é o exemplo de comer porcaria e de fazer atividade física, né? A pessoa quer deixar de comer porcaria, mas come. Quer fazer uma atividade física, mas não tem uma rotina, né? Dentro de um processo de coaching, quando a gente vai definir o objetivo, a meta ou até mesmo uma simples tarefa, o mais importante é perceber o nível de comprometimento com essa tarefa e o nível de comprometimento, ele tá ligado à motivação intrínseca, ou seja, tá ligado à importância que aquele objetivo, aquela tarefa, aquela meta tem para aquela pessoa. Não é a importância que isso tem para o trabalho dela, não é a importância que isso tem para a família dela, não é a importância que isso tem para a vida financeira dela, não, é a importância que isso tem para ela como pessoa, como ser humano, né? Para nossa identidade. Porque a nossa identidade é o que está acima de todos os papéis que a gente exerce. Então a gente tem aqui o papel de mãe, de pai, de esposa, de marido, de filha, de profissional, de vizinha, de irmã, de comadre, de parente, de sobrinho. Tem vários papéis que a gente exerce na nossa vida. Acima disso tudo e pegando um pouquinho de cada um desses está a nossa identidade, tá a nossa individualidade maior, digamos assim, né? Que absorve tudo isso. Então é perceber o que é importante para essa nossa individualidade e quais são os valores que a gente busca proteger com essas atitudes, tanto as atitudes que a gente deseja ter, quanto as atitudes que a gente tem no lugar dessas atitudes. Então, por que isso é importante, né? Eu quero fazer uma atividade física. Ok, qual atividade física? Ah, Renata, eu quero fazer um treino funcional 3 vezes por semana e quero que todas as minhas refeições da hora do almoço sejam com legumes cozidos. Pronto, aqui você já tem um objetivo específico, algo mais tangível, mais concreto que a sua mente pode processar. Então tá, você quer fazer um treino funcional 3 vezes por semana e comer legumes cozidos em todas as refeições do almoço. Por que isso é importante para você como pessoa? Por que você precisa fazer isso na sua vida nesse momento, né? Qual a relevância disso e principalmente qual a necessidade humana que você busca atender com essa atitude, com esse objetivo, né? E é muito importante responder essa pergunta porque absolutamente todas as necessidades humanas, desde as mais básicas de sobrevivência até as mais sutis de pertencimento e reconhecimento, todas elas são legítimas, todas. E o que pode não ser legítimo é o caminho pelo qual a pessoa busca atender essa necessidade. Existem pessoas que têm uma necessidade de amor muito grande e fazem isso através de crimes. Então, o caminho é completamente desastroso, desequilibrado, ilegal, ilegítimo. Agora, a necessidade humana de ser amado é legítima. Então, é preciso perceber o que está por trás desses comportamentos em termos de necessidade humana. Muito bem. Então, quando eu vou lá e como
prato de batata frita em vez de comer um prato de legumes cozidos, não que isso seja um exemplo concreto, o que eu busco com isso? É sentir prazer? É receber afeto através da memória que aquela comida evoca? Ou então se eu como um prato, um pedaço de bolo maravilhoso, em vez de comer um snack de amêndoas, eu busco receber afeto através daquela memória também. Ou então eu busco alimentar o meu cérebro com açúcar para ficar mais ativa, mais desperta, né? Que tipo de coisa eu busco aquilo? Eu quero provar que dieta não funciona. Para mim dieta não funciona. Então eu vou sempre ter comportamentos e atitudes que mostram que eu não consegui cumprir uma dieta. Ou então eu quero ridicularizar quem procura ter uma alimentação saudável para que eu não me sinta inferior. Então tem várias intenções ocultas por baixo dessas coisas que a gente diz e dos nossos comportamentos indesejados, né? Então é preciso investigar. Depois que a gente percebe essas intenções e essas necessidades ocultas, né, por trás desses comportamentos, é preciso perceber quais são os valores que cada uma dessas coisas representa. É liberdade, o próprio prazer, o bem-estar, a autoestima, vitalidade, se sentir poderoso. Eu mando na minha vida, ninguém vai dizer o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, né? Tem algum pensamento de escassez, tem a necessidade de sentir abundância. Então tem muitas coisas, muitos valores que estão por trás disso, né? Agora que a gente já percebeu, já deu uma linguagem concreta para os nossos objetivos e para os nossos gatilhos, a gente já percebeu a motivação por trás de cada uma dessas coisas, né? Tanto do comportamento desejado como do comportamento indesejado. Agora a gente precisa estabelecer uma síntese do que é mais importante. Então, depois de perceber as motivações, as necessidades, os valores de tudo isso, eu vou sintetizar qual é a necessidade principal aqui, né? Qual é a necessidade que engloba todas essas outras necessidades? Qual é o valor que engloba todos esses valores? Qual é a intenção que vai atender a todas essas outras intenções? Então aqui é uma espécie de hierarquização desses valores, dessas necessidades, para se chegar a uma síntese. E a partir dessa síntese, a gente pode então selar um compromisso com a gente mesmo. Escolher um comportamento que honre e celebre todas essas necessidades e que principalmente ele abra as portas para a pessoa que nós queremos nos tornar a partir do atingimento desse objetivo, do cumprimento dessa meta. Então, fica aqui essa pequena reflexão. Eu fiz uma ferramenta, preparei uma ferramenta com todos esses passos. Eu vou deixá-la disponibilizada no link da bio e também lá no grupo do WhatsApp, para quem faz parte. Quem ainda não faz parte, também tem o link para entrar no grupo lá no link da minha bio, do meu perfil. A ferramenta vai ficar disponível para quem está lá. Se você não faz parte também de nenhum desses, pode me mandar um e-mail, pode me mandar uma mensagem e a gente se comunica, tá bem? Espero que esse tenha sido um conteúdo útil para vocês, para ajudar a recuperar essa integridade, né? E reparar essa quebra que existe aí, dessa congruência interna, que é muito importante para a gente ter uma vida com mais equilíbrio, com mais felicidade, com mais sensação de plenitude. Se tiver ficado alguma dúvida, se esse vídeo tiver ficado muito confuso, por favor, não hesitem em perguntar, perguntem, mandem mensagem, estou aqui para esclarecer. E quem quiser a ferramenta, ela ficou super prática, tá bem visual, fácil, intuitiva de fazer. Eu mando para vocês, vou disponibilizar lá no grupo e vai ser um prazer trocar experiências, saber o feedback de vocês, como foi o impacto dessa ferramenta, tá bem? Então aguardo vocês aqui nos comentários, nas mensagens, deixem o seu feedback, deixem aqui as suas impressões, compartilhem com os seus amigos, sigam aqui o canal
E qualquer coisa que precisarem, estamos aqui, estamos interagindo sempre pelos stories e vai ser um prazer falar com vocês novamente sobre isso, tá bem? Uma boa noite, um grande abraço e muito obrigada!